Bem-vindos ao Land of Obscurity. Você está prestes a entrar no mundo do desconhecido. Começa agora a transmissão perdida. Aviso: este vídeo contém histórias perturbadoras. Assista por sua conta e risco. No inverno de 1996, a cidade de Varginha, no sul de Minas Gerais, mergulhou em uma névoa de medo e mistério. Todos conheciam a história oficial: a captura de uma criatura extraterrestre pelas autoridades, testemunhada por algumas jovens, que rapidamente se tornou um dos casos mais famosos de ufologia no Brasil. Mas o que poucos sabiam era que havia outra versão, um relato ainda mais sombrio, mantido em segredo pelos moradores mais antigos. Luciano, um jovem jornalista recém-chegado à cidade, estava determinado a desvendar a verdade. Fascinado pelas histórias que circulavam nos bastidores, ele acreditava que havia mais do que os jornais haviam noticiado. A curiosidade o levou a investigar a fundo, ouvindo relatos não divulgados e visitando locais esquecidos pela mídia. Foi em uma dessas investigações que Luciano conheceu Dona Marieta, uma senhora de quase 90 anos, que morava sozinha em uma casa no alto de uma colina. Ela era conhecida na cidade como uma mulher reclusa, mas os boatos diziam que, na época do incidente, ela havia sido testemunha de algo terrível. Decidido a ouvir sua versão, Luciano a visitou, levando consigo um gravador e um bloco de notas. Ao chegar, foi recebido pelo silêncio. Dona Marieta estava sentada em uma poltrona desgastada, seus olhos opacos parecendo ver através de Luciano. Ela começou a falar antes mesmo que ele pudesse fazer perguntas, como se estivesse esperando por aquele momento há muito tempo. "Você quer saber a verdade sobre o que aconteceu naquela noite, não é?" disse ela, a voz trêmula, mas firme. Luciano apenas acenou com a cabeça, enquanto ligava o gravador. Eles não eram do espaço. Eram de algo muito pior, algo que não deveria ter sido libertado. A velha senhora contou que, semanas antes do famoso avistamento, um grupo de adolescentes da cidade havia encontrado uma caverna escondida nas montanhas próximas. Curiosos, entraram, mas apenas um deles saiu. A caverna, segundo ela, era um lugar sagrado para uma antiga tribo que havia habitado a região séculos antes. Lá dentro, os garotos encontraram uma entidade aprisionada, algo que não pertencia a este mundo. "O que você viu não era um ser extraterrestre", continuou Marieta, seus olhos arregalados em terror. "Era uma sombra viva, uma forma que mudava constantemente, como fumaça. Ela tomou a forma daquela criatura que todos falam, porque sabia que era isso que temíamos. Mas a verdade é que não tem forma, não tem corpo e não tem piedade." Luciano estava cético, mas algo na maneira como ela falava, no medo evidente em seu rosto, o fez ouvir em silêncio. Segundo Marieta, a criatura foi solta e começou a vagar pelas matas, mudando de forma e se alimentando do medo dos que a encontravam. Os militares, chamados para capturar o extraterrestre, nunca souberam o que realmente enfrentaram. Mas a criatura não foi capturada. Ela se escondeu, aguardando o momento certo para voltar. "Eu vi seus olhos", disse Marieta, começando a chorar. "Eu vi o verdadeiro horror. Não era algo que você pode capturar ou matar. Eles apenas encobriram tudo para não espalhar o pânico. Mas eu sei que ela ainda está aqui, esperando. Ela se alimenta da nossa incredulidade, da nossa negação." Luciano saiu da casa perturbado, sentindo uma inquietação crescente. Mesmo sendo um homem de ciência, algo na história de Marieta o deixou com uma sensação de que havia mais verdade naquelas palavras do que ele gostaria de admitir. Decidido a investigar mais a fundo, ele se dirigiu à floresta
onde a caverna supostamente estava. Já era noite quando ele chegou à entrada da caverna, escondida entre árvores retorcidas e vegetação densa. A escuridão parecia mais densa ali, como se a própria natureza temesse o que estava escondido. Com a lanterna tremendo em sua mão, Luciano entrou. O ar dentro da caverna era pesado, como se estivesse entrando em outro mundo. As paredes estavam cobertas de símbolos antigos, e um cheiro acre de morte preenchia o lugar. Conforme avançava, a lanterna começou a falhar, a luz piscando de forma irregular. De repente, a luz se apagou, mergulhando Luciano na mais completa escuridão. Ele sentiu algo se mover ao seu redor, um som sibilante que parecia vir de todos os lados. O medo o paralisou, e ele tentou correr, mas seus pés não obedeciam. Luciano percebeu, tarde demais, que Marieta estava certa. O que ele havia libertado não era um alienígena, mas algo muito pior. Algo que havia se alimentado do medo da cidade por décadas, crescendo em poder. Ele tentou gritar, mas o som foi abafado pela escuridão, que o envolveu, como um manto vivo, apertando-o até que sua visão escurecesse. Na manhã seguinte, a cidade estava em alerta. Luciano não voltou, e a floresta foi evitada pelos moradores, como sempre fora. Algumas semanas depois, um grupo de resgate foi enviado para procurar pelo jornalista desaparecido. Encontraram a caverna vazia e um gravador que repetia em loop a palavra medo. Perca a sanidade em Você tem medo do escuro? Era uma noite escura e tempestuosa, e Lucas, um garoto de 10 anos, estava em sua cama tentando dormir. O vento uivava lá fora, fazendo os galhos das árvores rasparem contra as janelas. Cada som parecia amplificado na escuridão, ecoando pelo quarto e aumentando sua ansiedade. Ele sempre teve medo do escuro, mas naquela noite, o medo parecia especialmente intenso. O pai de Lucas sempre lhe dizia que não havia nada a temer, que tudo estava em sua imaginação. Mas Lucas sentia, de alguma forma, que havia algo mais na escuridão, algo que se escondia nas sombras e esperava o momento certo para aparecer. Quando o relógio bateu meia-noite, Lucas ouviu um som diferente. Não era o vento ou os galhos, mas algo mais suave, como se alguém estivesse andando devagar pelo corredor. Ele congelou, tentando controlar a respiração e não fazer barulho. O som ficou mais alto, aproximando-se cada vez mais de seu quarto. A porta, que estava apenas encostada, abriu-se lentamente com um rangido. Lucas arregalou os olhos, tentando enxergar algo na escuridão. Uma figura sombria apareceu na porta, alta e indistinta, como uma sombra que ganhara vida. Lucas tentou gritar, mas sua voz não saiu. A figura começou a se mover em direção à cama. Seus passos eram silenciosos, mas cada vez mais próximos. Lucas podia sentir seu coração batendo freneticamente. Quando a figura estava a poucos passos de distância, uma nuvem de escuridão a envolveu, obscurecendo tudo ao seu redor. De repente, a luz do abajur ao lado da cama acendeu. O pai de Lucas estava lá, segurando o abajur e olhando preocupado para o filho. "Lucas, você está bem?" perguntou ele. Lucas piscou algumas vezes, tentando se situar. A figura sombria havia desaparecido e tudo parecia normal novamente. Ele balançou a cabeça, tentando afastar o medo. "Eu acho que sim", respondeu ele, ainda tremendo. O pai de Lucas se sentou na beira da cama e o abraçou. "Foi apenas um pesadelo, filho. O escuro não pode te machucar." Lucas tentou acreditar nisso, mas algo dentro dele sabia que o que ele tinha visto não era apenas um sonho. E naquela noite, ele decidiu que manteria o abajur aceso para sempre, porque sabia que na escuridão algo realmente esperava.
Enquanto o pai saía do quarto, a luz do abajur começou a piscar. Lucas olhou para a lâmpada com um pavor renovado, e por um momento, ele viu a sombra novamente, sorrindo para ele. Os dias passaram, e Lucas tentou esquecer aquela noite, mas a escuridão parecia ter se tornado uma presença constante em sua vida. Sempre que as luzes se apagavam, ele sentia a sombra próxima, observando-o. Durante o dia, ele se distraía com os amigos e a escola. Mas à noite, a sombra retornava. Certa noite, enquanto Lucas estava deitado na cama, ele ouviu novamente os passos no corredor. Desta vez, ele se preparou. Pegou uma lanterna debaixo do travesseiro e a segurou firme. Os passos se aproximavam e a porta começou a se abrir. Com um grito de coragem, Lucas acendeu a lanterna e apontou para a porta. A luz forte iluminou o corredor, mas não havia nada lá. Ele respirou aliviado, achando que talvez fosse apenas sua imaginação. Mas quando ele virou a lanterna para o quarto, a sombra estava ali, mais próxima do que nunca. A sombra não era apenas uma ausência de luz. Ela tinha olhos vermelhos brilhantes e uma forma quase humana, mas distorcida. Ela sussurrou seu nome, e Lucas sentiu um frio percorrer sua espinha. Ele tentou se mover, mas estava paralisado pelo medo. A sombra se aproximou. Sua presença era opressora. Lucas fechou os olhos, esperando que fosse embora. Quando abriu os olhos novamente, a sombra estava ao seu lado, sua mão fria tocando seu rosto. "Eu sou o seu medo", ela sussurrou, "e eu sempre estarei aqui." Naquele momento, Lucas percebeu que a sombra não era apenas um monstro, mas uma parte de si mesmo, uma manifestação de seus medos e inseguranças. Ele sabia que nunca poderia se livrar completamente dela, mas decidiu que não deixaria o medo controlá-lo. Com um esforço tremendo, Lucas se levantou da cama e enfrentou a sombra. "Você não me controla", disse ele com firmeza. A sombra hesitou, seus olhos vermelhos piscando. "Eu sou mais forte do que você", continuou ele, sua voz ganhando força. A sombra recuou, enfraquecida pela determinação de Lucas. Com um último sussurro, ela desapareceu na escuridão. Lucas caiu de joelhos, exausto, mas vitorioso. Ele sabia que a sombra poderia retornar, mas agora ele estava preparado. Naquela noite, Lucas dormiu com o abajur apagado pela primeira vez em muito tempo. Ele ainda sentia um leve tremor de medo, mas estava determinado a enfrentar seus medos, porque ele sabia que a verdadeira escuridão estava dentro de si mesmo. No interior de uma cidadezinha, esquecida pelo tempo, havia uma casa antiga, conhecida pelos moradores como a Casa dos Lamentos. Diziam que, em certo dia dos pais, algo terrível acontecera ali, algo tão macabro que a história fora enterrada junto com os poucos que ousaram se aproximar desde então. Breno, um homem solitário que nunca conhecera o pai, estava determinado a desvendar os segredos da casa. Ele havia passado a vida inteira ouvindo histórias sobre a maldição, mas nunca acreditara em tais superstições. Para ele, a casa era apenas mais um velho casarão abandonado, perdido no tempo, à espera de alguém corajoso o suficiente para desafiar o desconhecido. Na noite que antecedia o Dia dos Pais, Breno preparou-se para explorar a casa. Levou consigo apenas uma lanterna, uma garrafa de água e um velho relógio de bolso que pertencia à sua mãe, a única lembrança que tinha dela. Antes de partir, passou no cemitério da cidade, onde ouviu histórias de uma figura sombria que vagava pela propriedade nas noites de celebração. Ao chegar na casa, a lua cheia iluminava as janelas quebradas, lançando sombras longas e distorcidas. A porta rangeu enquanto ele a empurrava, revelando o
o interior empoeirado e decadente. O ar estava pesado, impregnado com o cheiro de madeira podre e algo que Júlio não conseguia identificar, mas que o deixou desconfortável. Ele começou a explorar os cômodos, encontrando apenas móveis antigos, cobertos por lençóis sujos e objetos pessoais que pareciam ter sido abandonados às pressas. Cada passo que dava era seguido pelo eco do ranger do piso de madeira, como se a casa estivesse sussurrando segredos esquecidos. Ao entrar no que parecia ser a sala principal, Breno viu uma grande lareira apagada, acima da qual pendia um retrato emoldurado. A pintura retratava um homem alto, com uma expressão severa, ao lado de um menino que parecia aterrorizado. Algo no olhar do homem fez o coração de Breno acelerar. Ele sentiu um estranho formigamento, como se estivesse sendo observado. Foi então que ele notou um detalhe perturbador. O menino na pintura segurava um relógio de bolso idêntico. Sem entender o que aquilo significava, ele retirou o relógio e comparou com o da pintura. Eram iguais em todos os detalhes. O tic-tac do relógio, antes inofensivo, agora soava como uma sentença de morte. De repente, uma brisa gélida percorreu a sala, apagando a lanterna de Breno. Ele ficou em completa escuridão, o coração batendo forte contra o peito. Tentou acender novamente a lanterna, mas as mãos trêmulas não obedeciam. Foi então que ele ouviu um som abafado, como passos arrastados, vindos de algum lugar no andar superior. Sem pensar, ele subiu as escadas apressadamente, sua mente tomada pelo medo e pela adrenalina. Os passos tornaram-se mais altos, mais próximos, como se algo ou alguém estivesse se aproximando. Ele alcançou um corredor longo e escuro, com várias portas fechadas. Sem saber o que fazer, escolheu uma porta ao acaso e entrou, trancando-se no quarto. Lá dentro, o ar estava ainda mais gelado e a escuridão era absoluta. Ele mal conseguia enxergar à sua frente, mas sentia uma presença forte e opressora. O relógio de bolso emitiu um último tique antes de parar completamente, mergulhando o ambiente em um silêncio mortal. Breno tateou em busca de uma saída, mas seus dedos tocaram algo frio e rígido, algo que não deveria estar ali. Um calafrio percorreu sua espinha quando percebeu que estava segurando uma mão pequena, esquelética, de um menino. Lentamente, ele ergueu a lanterna e, ao acendê-la, o horror tomou conta de seus sentidos. Diante dele estava a figura do garoto da pintura, agora em carne e osso, ou o que restava dele. O rosto era uma máscara de agonia, os olhos vazios e a boca aberta em um grito silencioso. Quando se aproximou, percebeu que algo se movia debaixo do lençol. Tremendo, ele puxou o tecido, revelando uma figura deformada, uma mistura grotesca de carne e ossos, que se contorcia como se estivesse tentando escapar de uma dor inimaginável. Foi então que Breno entendeu. Aquela casa era uma armadilha, um ciclo infinito de dor e sofrimento. O homem do retrato era o pai do menino, um ser cruel que, em sua loucura, havia sacrificado o próprio filho em um ritual horrendo, selando sua alma na casa para toda a eternidade. E agora, Breno fazia parte daquele ciclo. A porta se abriu com um estrondo, e a figura do pai surgiu no limiar, seu rosto retorcido em um sorriso doentio. Na manhã seguinte, a casa estava vazia novamente, mas algo havia mudado. No retrato acima da lareira, o homem e o menino agora estavam acompanhados de uma terceira figura. Breno, com os olhos vazios, preso para sempre na Casa dos Lamentos. Desde então, todo Dia dos Pais, um novo visitante desaparece, atraído pela promessa de resolver o mistério. Mas o que eles encontram é um destino pior que a morte. Presos
em um ciclo eterno de terror, sem esperança de redenção. Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe essa história com aqueles que acham que podem enfrentar o desconhecido.